Muito bom dia, meu querido aluno, muito bom dia, minha querida aluna. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, estejam motivados para essa aula de filosofia, tá? Eu sou o professor Denilson. É um prazer, é uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los vocês nesse momento aqui na aula de filosofia. Sejam muito bem-vindos. Espero que você esteja motivado, entusiasmado, focado para essa aula. Assista a videoaula até o final. Eu acredito que você vai gostar muito, tá? E como sempre falo para vocês, é muito importante adquirir conhecimento. O conhecimento, ele transforma a vida, a nossa vida, e a gente transforma a vida do mundo. O mundo de fato está precisando de transformação, e nós, todos nós somos sujeito, protagonista dessa transformação por dias melhores, tá? Sei que o momento é difícil, momento de a gente ter mais coragem, ter mais entusiasmo, ter mais força de vontade, porque o momento de fato nos pede isso. Nós estamos vivendo momentos difíceis, tá? Mas com empenho e dedicação nós vamos superar todas as dificuldades. E digo mais para vocês: mantenham a fé em Deus, a esperança, a alegria em Deus, nosso Pai. Ele que é a nossa força maior, Ele nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá saúde e as condições necessárias para nós fazermos bem o nosso trabalho, o nosso estudo e as nossas atividades. Então, começo essa aula com essa fala para de fato motivar vocês a não desistir das dificuldades que aparecem no nosso dia a dia. E hoje nós vamos refletir sobre a metafísica aristotélica, ok? A metafísica aristotélica é um tema muito importante que nós vamos começar um estudo aí desde dos primeiros filósofos que eles pensaram sobre a metafísica, tá? Vocês vão encontrar esse conteúdo aí na página de vocês, no livro de vocês, na página 18 a 25, tá bom? Então, sejam todos e todas bem-vindas a essa aula de filosofia. Metafísica. O que consiste de fato a metafísica? Eu acredito que para muitos de vocês, alunos, é uma novidade esse termo, né? Na filosofia a gente estuda várias correntes de filosofia, e metafísica é mais uma corrente de pensamento da filosofia que a gente, a partir de agora, nós vamos aprofundar. Então, atento, focado nessa aula. Metafísica é o ramo da filosofia que estuda questões relativas aos aspectos essenciais da realidade, estuda aspectos da essência da realidade. Questões como o que são as coisas. Lembra que eu sempre digo para vocês que filosofia, a gente estuda filosofia, a gente faz filosofia indagando, perguntando. Então tem algumas questões aí para a gente refletir, que faz referência à metafísica. Então entenda que metafísica é um ramo da filosofia que estuda questões relativas aos aspectos essenciais da realidade. Aí tem alguns aspectos que nós vamos abordar. O que são as coisas? O que existe e o que não existe? Em que sentido algo existe? Existem coisas além do que percebemos? As coisas mudam, as coisas estão em constante transformação, ou elas permanecem paradas? O que causa
a existência ou a mudança de algo? O que faz algo mudar? Uma pergunta importante, né? Se o movimento ele existe e as coisas estão mudando constantemente, o que faz essas coisas mudarem? Tá? Veja que são perguntas extremamente filosóficas que nos leva a uma reflexão profunda, certo? As coisas poderiam ser diferentes? Então, a metafísica ela está preocupada com essas questões. Mas aos poucos a gente vai entendendo em que consiste de fato a metafísica em Aristóteles. Tá? Você sabe que Aristóteles é um filósofo clássico da filosofia. Ele está entre aqueles mais importantes da filosofia, que Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, são os filósofos clássicos da filosofia que a gente precisa entender muito bem. E eles contribuíram muito para o desenvolvimento do pensamento filosófico e da ciência como um todo, certo? Queridos, tem uma novidade para vocês hoje. Uma novidade. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem, foco no Enem. Você sabe que o ensino médio já prepara o aluno, o acadêmico, para o ensino superior. E todo mundo, todos os alunos desejam fazer uma boa prova do Enem, não é verdade? Para alcançar a nota necessária para fazer uma universidade pública, certo? Então, veja que a gente está preocupado também com o sucesso de vocês no Enem. Então, eu vou orientar vocês como se resolve uma questão de nível Enem e também mostrar para vocês algumas estratégias. A gente precisa ter um plano de ação para poder resolver bem, se sair bem numa prova. Então, eu vou ajudar vocês e sempre nas minhas aulas, na medida do possível, eu vou trazendo uma questão do Enem para vocês, certo? Vamos lá, vamos avançando. Inicialmente, a metafísica tratava de aspectos cosmológicos, tá? Os filósofos estavam preocupados com a ordem do universo, tá? Como as coisas estão organizadas. Era um estudo voltado para o universo, para o mundo. Cosmo, universo, o mundo, ordem. E lógicos, estudo, organização, tá? Por isso que é o estudo do universo. Cosmológicos, aspectos cosmológicos da realidade, certo? Os filósofos pré-socráticos pensaram a realidade. Como você já sabe, né, a gente já estudando, mas vale a pena a gente frisar em que consiste os filósofos pré-socráticos. Vocês lembram de alguns? Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Anaximandro. E para esses filósofos, eles tinham uma grande pergunta, uma pergunta muito séria, uma pergunta muito profunda. Eles questionavam o seguinte: qual a origem de todas as coisas? Buscavam arquê, princípio. Qual o princípio? Qual a origem de todas as coisas? Eles estavam preocupados em responder essa grande pergunta, tá? E outro detalhe importante: os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, ou ainda os filósofos físicos. Por que tudo isso, professor? Eles tinham uma informação muito importante para relembrar, para fixar bem essa informação. Eles tinham como objeto de estudo, objeto de reflexão, objeto de pesquisa a natureza. Por isso que eles são chamados filósofos da natureza, ou físicos, ou filósofos pré-socráticos. Por quê? São os filósofos que vieram antes de Sócrates, ok? Acho que essa informação tem que ficar muito clara na mente de vocês, tá? E buscavam a origem, o princípio de todas as coisas.
Lógico, cada um com a sua reflexão, cada um com a sua modo de pensar, cada um com a sua filosofia, chegou a dar uma resposta. Dar uma resposta. Tales de Mileto, vou só citar aqui dois, que é muito importante, tá? Tales de Mileto afirmou que a origem de todas as coisas está na água. Está na água. Talvez na sua observação, na sua pesquisa, ele percebeu que onde existe água, existe vida. Então já é um ponto importante para a gente entender bem por que ele chegou a afirmar que a origem de todas as coisas estava na água. Tá? Outros filósofos disseram que a origem de todas as coisas estava nos 4 elementos importantes da natureza, que é a água, a terra, o fogo e o ar. Tá? Outro como Heráclito, ele diz que a origem de todas as coisas está no movimento. Por isso que ele tem uma expressão, uma frase que diz que tudo flui. Isto é, tudo está em constante transformação, tudo está em constante movimento. Portanto, ele concluiu que a origem de todas as coisas está no movimento, nada fica parado, tudo está mudando constantemente. E assim, cada um, a partir da sua observação, a partir das suas análises, a partir do seu pensamento, foi dando possíveis respostas ou resposta sobre a origem de todas as coisas. Ok? Espero que você esteja de fato entendendo. E agora nós vamos aos poucos, perceberam que tudo tem um caminho, um modo de acontecer, e aos poucos nós vamos entrando de fato no pensamento de Aristóteles, certo? Sócrates e Platão dividiram o estudo da realidade em 2 níveis distintos. Primeiramente, aqui a gente vai pensar sobre Sócrates e Platão. Na visão desses 2 filósofos, existia 2 mundos diferentes, vamos entender assim, tá? O mundo sensível, que é esse nosso mundo aqui, nosso mundo sensível, que na visão deles é um mundo imperfeito, um mundo que se corrompe e que as coisas são passageiras, tá? Um mundo sensível, que é captado pelos nossos sentidos, na visão de Sócrates e Platão. E existe o mundo inteligível, que é o mundo que está além desse nosso mundo aqui, que ele é captado só através do nosso intelecto, certo? Então, é dessa forma que Sócrates e Platão entendiam a realidade, a partir desses 2 níveis bem distintos, né? E Aristóteles, onde que ele entra? Vocês vão perceber que Aristóteles, ele vai numa outra perspectiva, ele vai pensar diferente. Ele vai pensar diferente. E olha o que diz aí. Aristóteles entendia a transformação dos objetos sensíveis como a realização de suas próprias essências. Então, veja que ele já pensa diferente de Sócrates e Platão, tá? Para Sócrates e Platão, a essência estava no mundo inteligível, tá? Mas na visão de Aristóteles não. E a gente vai ver alguns exemplos que vai confirmar esse pensamento de Aristóteles. Ele vai dizer que matéria é igual a potência, tá? A matéria é igual a potência porque a matéria ela pode ser desenvolvida em coisas, tá? Vocês vão entender bem isso no exemplo que eu vou citar para vocês. Vamos avançando. Para Aristóteles, essência é igual substância. Essência é igual substância, dividida em 2 formas. Substância primeira, indivíduo, tá? Indivíduo é uma substância, tá? Eu tô aqui, você tá aí, nós somos substância.
nós temos uma essência, tá? Qual é a minha essência? É ser pessoa, ser humano. Isso nunca vai mudar. Então, essa é a nossa essência enquanto pessoas. E depois ele vai colocar a segunda substância. Ele coloca como espécie e gêneros dos indivíduos. Então, pessoa, indivíduo, né? Uma pessoa, tem uma essência. E a segunda substância que ele vai colocar, essa essência tem gênero, homem e mulher, tá? Que são indivíduos, certo? Acho que com exemplo dá para a gente fazer vocês entenderem melhor, certo? Muita atenção, turma, porque o estudo da metafísica ele é bem exigente, a gente precisa ter bastante atenção. E Aristóteles, de acordo com o livro de vocês podem acompanhar no livro de vocês, né? Aí ele vai falar da teoria das quatro causas. Teoria das quatro causas, tá? Que é melhor a gente, uma forma que a gente tem para fazer com que o aluno entenda bem, exemplificando e dando exemplo para o aluno entender bem o que a gente está explicando, o que a gente está abordando, certo? Para Aristóteles, é preciso compreender as causas que movem o ser, que movem a substância, tá? As causas que movem, que transformam o ser. Assim ele criou a teoria das causas. Teoria das causas. Professor, e quais são essas? Gente, isso aqui é de extrema importância. Questão de prova, questão de vestibular, questão de concurso, e a gente precisa entender muito bem. Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Então são essas causas que vai transformar o ser. Causa material, aquilo que o ser é feito, causa material. Causa formal, a ideia que dá forma ao ser, a ideia que dá forma ao ser. Causa eficiente, a força que promove a transformação da matéria. Causa eficiente, a força que promove a transformação da matéria. E causa final, a finalidade do movimento de transformação. Ok? Espero que vocês estejam de fato compreendendo e entendendo. E aí tá, pessoal, um exemplo para fazer vocês entenderem muito bem a teoria das causas segundo Aristóteles, tá? Vamos começar pela causa material, do que a coisa é feita, potência. Vocês estão vendo aí uma pedra, né? Pedra grande, podemos dizer assim. É a substância, a essência, a causa material do que a coisa é feita, tá? Tem um exemplo aí como causa. Depois tem a causa eficiente, ação e agência. O indivíduo que trabalha a pedra, que impulsiona a ação, tá? Então ele tem a pedra, ele está moldando a pedra, causa eficiente, tá? Causa eficiente. E depois tem a causa formal, o ato de trabalhar, de moldar a pedra da forma como a pessoa imagina, da forma como a pessoa projeta. Causa formal, o ato, a configuração, a construção daquilo que está sendo produzido, que está sendo feito, certo? E causa final, propósito. Para que ele está trabalhando a pedra, tá?
Então veja que o desenho aí, a potência tornar-se a atual. Então é a finalidade: casa, templo, casa para morar, o templo para orar, certo? É para que a coisa é feita, a causa final. Então daí de forma bem exemplificada, né, para vocês entenderem que a essência ela se transforma nas causas de acordo com a vontade da pessoa. Então é nesse movimento que é esse movimento que acontece, e a pessoa vai utilizando as causas para poder chegar à causa final, que é o propósito para aquilo que a coisa está sendo feita. A gente se constrói casa para morar, lógico, né? Então é a causa final, o propósito. É o resultado último do trabalho, podemos dizer assim, certo? Vocês podem verificar com mais atenção, aí no livro de vocês, na página 24, tem o exemplo também que ajuda vocês a entenderem muito bem a teoria das 4 causas em Aristóteles. Ok, alunos? Vamos prosseguindo, certo? E foco no Enem. Vamos lá. E tem uma questão aí para a gente pensar, para a gente refletir, como o Enem traz as suas questões, certo? É um texto antigo, tá? E vamos ler. Uma conversão de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaça, leva a refletir sobre si mesmo, imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcides, sabem que encontrarão junto dele todo o bem e são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. E sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, é um texto antigo, alguém falando sobre Sócrates, tá? Então, você que já estudou, que até mesmo na aula anterior a gente falou sobre a filosofia, a dialética socrática, certo? E eu comentar com vocês que Sócrates está muito preocupado em buscar a verdade, a essência das coisas, tá? E essa forma dele de ser chamou muito a atenção, tá? Enquanto outros filósofos estavam preocupados somente com a argumentação, em persuadir as pessoas e convencer as pessoas a qualquer custo, a qualquer modo, Sócrates vai na contramão, tá? E o método dele de pensar as coisas, de abordar os problemas, era um método irônico, né? A dialética socrática, que tem a ironia, como nós vimos na aula anterior, e tem a maiêutica, tá? Sócrates, ele fazia as pessoas a reconhecer a sua própria ignorância, tá? Uma coisa é a gente falar para a pessoa que ela é isso ou aquilo, outra coisa é você ser um instrumento e fazer com que a pessoa ela mesma reconheça a sua própria ignorância. Olha aí como isso faz grande diferença.
Olha aí isso, como isso faz grande diferença. Então Sócrates ele fazia as pessoas a reconhecer a sua própria ignorância, a reconhecer que nada sabia, e a partir disso a pessoa correr, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, tá? Então é só uma orientação sobre o método socrático. E ele tem algumas frases que são bastante conhecidas, tá? E só só sei que nada sei, conhece-te a ti mesmo. Então tudo isso faz parte da dialética socrática. E vamos ver o que diz o comando da questão. É muito importante, queridos alunos, você entender bem o que está pedindo, qual o comando de fato da questão. Se você entende bem o que se está pedindo na questão, compreende bem, já é um bom começo para você fazer, acertar aquela questão que você está resolvendo. Você tem uma grande chance de ter bons resultados. E o comando da questão diz o seguinte: o texto evidencia as características do modo de vida socrático, que se baseava se você compreendeu a filosofia de Sócrates, compreendeu o jeito socrático de ser, você, ao ler os itens, você já vai vendo o que é certo e o que é errado. Letra A: contemplarão a tradição mítica. Filosofia não tem nada a ver com mito, né? É totalmente diferente. Mítica está se referindo a mito. Então você já usa aquele método da exclusão. Você já exclui a letra A, que não é. Vamos para a letra E. Investigação dos fundamentos da natureza. Sócrates falava sobre isso. Isso aí era para os socráticos. Os socráticos eles investigaram, aliás, os pré-socráticos, eles tinham como elemento de investigação a natureza. Então exclui a letra E, não é. Letra D: valorização da argumentação retórica. Não é. Sócrates não estava preocupado em convencer as pessoas através da retórica, ele estava preocupado em descobrir de fato a verdade, a essência das coisas. Certo? E letra C: relativização do saber verdadeiro. Relativizar? Não. Olha só, com uma palavra, uma expressão já exclui o item. Então não é a letra C. Só o fato de essa palavra estar inserida aí, relativização, tá? Sócrates não relativizava nada, muito pelo contrário, tá? Ele buscava a verdade, a essência das coisas. E só nos sobrou a letra B: sustentação do método socrático. Como eu já falei para vocês, que isso consiste de fato na filosofia de Sócrates, tá? Sobretudo com o método da ironia, né? A ironia é um método muito importante que até é muito utilizado por muitas pessoas, tá? E o Sócrates, no seu contato com as pessoas, sobretudo com seus seguidores e até mesmo com seus adversários, porque Sócrates tinha as pessoas que o seguiam, mas tinha as pessoas que não concordavam com o modo dele de ser. Sócrates ele nunca respondia o que as pessoas estavam de fato perguntando, ele devolvia a pergunta. Por isso que é ironia, responder uma pergunta com outra pergunta. E era nesse bate de ideia, era aí que Sócrates fazia o seu interlocutor entender a sua própria ignorância, certo? E tem um gabarito aí da página
muitos alunos que têm o livro, né, que já compraram o livro, alguns alunos já fizeram e outros que não fizeram ainda porque adquiriram o livro há pouco tempo. Eu coloquei aí o gabarito da página 1516 e muitos alunos já fizeram. Parabéns aos alunos que estão fazendo, que estão interagindo com o professor, estão mandando as atividades do livro, do caderno. Fico muito feliz com isso. E aí você confere o gabarito aí da página 1516 e veja aí onde você errou e onde você acertou. Ok? Eu fico por aqui. Foi uma alegria, uma satisfação estar com vocês nesse momento. Muito obrigado. Um abraço do professor Denilson.